Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação Numérica em Octave e MATLAB. Nesta aula de número 3, nós vamos aprender como fazer a representação de matrizes no Octave. Então, vamos hoje falar sobre matrizes, tá certo? Então, vamos colocar aqui uma linha de comandos. Antes de mais nada, né? Então, seguido o símbolo de porcentagem e a palavra, né? Ou a frase que você quer escrever. Então, isso nós já vimos, o programa ele não processa, né? Então, vamos falar sobre matrizes, né? Vamos ver como criar uma matriz e como operar, né? Fazer operações com matrizes. Na última aula, nós falamos sobre vetores, pessoal. E aqui, né, em matrizes, é muito parecido, porque a matriz, na verdade, vai ser o quê? Um conjunto de vetores, né? Ela vai ter vetores nas linhas e vetores nas colunas. Então, por exemplo, como que você faz para criar uma matriz? Vamos chamar a matriz de A, e eu quero representar uma matriz, digamos, 2 linhas com 3 colunas, tá certo? Então, nas linhas, eu quero os valores 1, 2 e 3, tá? E na segunda linha, pessoal, como que eu faço para pular, né, de linha aqui no Octave? A gente simplesmente dá o ponto e vírgula. Então, a primeira linha dessa matriz é 1, 2 e 3, a segunda linha será 4, 5 e 6. Fecho colchetes e dando Enter, ele vai exibir, né, para a gente a matriz A, que é uma matriz 2 linhas por 3 colunas, tá bom? 2 por 3. Muito bem. Como que eu faço para acessar um determinado elemento, né, de uma matriz? Por exemplo, eu quero acessar o elemento da segunda linha e da segunda coluna, né, que é o 5, digamos. Muito simples, basta você então chamar a matriz A e você coloca entre parênteses o endereço da linha, né, linha 2, e o endereço da coluna, separado por vírgula, o endereço da coluna, também coluna 2. Então, o elemento A22 vai ser o elemento que está na segunda linha e na segunda coluna, que é o 5. Existe um comando, pessoal, chamado size, que me dá o número de linhas e colunas, né, a dimensão da minha matriz. Então, se você chamar esse comando size, né, tamanho da matriz A, e dar o Enter, ele vai te dar os valores 2 e 3. O que isso significa? O 2 é o número de linhas e o 3 é o número de colunas, tá ok? Bom, para a gente representar a matriz transposta, é a mesma coisa da transposta de um vetor. Lembre que a gente deve colocar o apóstrofo, né, no fim do meu vetor ou da minha matriz. Então, digamos que eu queira calcular a matriz B, que vai receber a transposta da matriz A. Então, fazendo isso, simplesmente, né, deixa eu escrever aqui um comentário, isso aqui né, a matriz transposta de A. Né? Aí, dando Enter, você vê aqui que a matriz B, né, é a transposta de A, ou seja, pega a linha e transforma em coluna. Então, o que era a linha 1, 2, 3, virou a coluna 1, 2, 3, e a segunda linha de A, 4, 5, 6, é a segunda coluna da matriz B, 4, 5, 6. Eu também posso calcular aqui o tamanho, né, da matriz B, a dimensão da matriz B, chamando a função size de B. E isso me dá, né, os valores 3 e 2. Então, eu tenho 3 linhas agora, pessoal, e 2 colunas, tá bom? Muito bem. Bom, nós podemos criar matrizes, tá? Ou vetores, né? Matriz, nesse caso, a partir de vetores ou de outras matrizes, tá bom? Vamos supor que eu tenha aqui 2 vetores, x1
que é 1, 2, 3. Lembrem que eu posso tanto colocar a vírgula quanto o espaço, né, para criar o vetor. Dou ponto e vírgula, porque eu não quero que seja exibido esse vetor na janela de comandos. Vou criar o meu vetor x2, que é 4, 5 e 6. Dou ponto e vírgula. E agora eu quero, pessoal, construir a minha matriz, digamos a matriz A partir desses dois vetores. Então, simplesmente eu coloco entre colchetes o x1 e separo por ponto e vírgula do x2, tá ok? Então, se você fizer, né, utilizar esse comando, essa sintaxe, você vai construir a matriz a partir dos vetores x1 e x2. Então, a primeira linha da matriz A é o vetor x1, 1, 2, 3, e a segunda linha da matriz A será o vetor x2, né? 4, 5 e 6. Bastante simples. Muito bem. O que acontece se ao invés, né, da gente separar aqui o x1 e o x2 por ponto e vírgula, pessoal, a gente colocasse a vírgula, né? Vamos experimentar fazer isso. Então, a matriz A, digamos que ela vai receber, né, aqui o x1 separado do x2 por vírgula. Vamos dar um Enter e ver o que vai acontecer. Olha só, exatamente, né, na verdade, o que aconteceu aqui? Ele pegou o x1, né, 1, 2 e 3, e o x2, 4, 5, 6. Aqui, o que aconteceu? Ele simplesmente, né, juntou na mesma linha o vetor x1 com o vetor x2, tá bom? Então, bastante simples, né? Isso aí também. Agora, digamos que eu faça o seguinte procedimento, pessoal. Digamos que eu tenha lá o meu x1, tá? Que vai ser igual ao vetor 1, 2 e 3. Notem que aqui agora eu estou separando por ponto e vírgula. Então, eu estou fazendo um vetor coluna, tá bom? Dou ponto e vírgula. E o meu x2 vai ser o vetor 4, 5 e 6. Também o vetor coluna, tá? E aí eu posso então construir a minha matriz, né? Digamos a minha matriz A, que vai ser o x1, né, separado por vírgula do x2. Olhem só o que vai acontecer. A matriz X, né, ou melhor, a matriz A, é o vetor x1, vetor coluna, 1, 2, 3, e o vetor coluna x2, 4, 5 e 6, tá bom? Então, se você tivesse colocado ponto e vírgula aqui, ele escreveria a matriz, né, no caso uma matriz linha, nessa forma aqui, tá ok? Muito bem, comandos então bastante interessantes, né? Bem, vamos, pessoal, construir, vamos supor que eu tenho uma matriz X, tá? Que seja a seguinte matriz, né? O seguinte conjunto de vetores, 1, 2 e 3 na primeira linha e 4, 5 e 6 na segunda linha. Então, dando Enter, olha só, essa é a matriz X que eu tenho. E agora eu tenho a matriz Y, tá? Que vai ser igual a 7, 8, 9, dando ponto e vírgula, 10, 11 e 12. Mais uma linha, eu vou fazer 3 linhas, né? 13, 14 e 15. Dou Enter e aí eu tenho... Opa! Ele deu um erro aqui. O erro foi que eu coloquei 2 iguais, né, pessoal? Então, é um igual só. Então, 7, 8, 9, ponto e vírgula, 10, 11, 12, ponto e vírgula, 13, 14 e 15.
Agora sim. Então, eu tenho a matriz Y, que é uma matriz 3 por 3, né? A partir das matrizes X e Y, eu posso construir uma outra matriz. Posso construir uma matriz, digamos, A, que seja aí a matriz X, né? A matriz X, tá? Primeiramente, e depois a matriz Y, pessoal, aqui separando por ponto e vírgula, tá? Se eu fizer esse comando e dar Enter, olha o que aconteceu. A matriz X é a matriz A, aqui, 1, 4, né? 1, 4, 2, 5, 3, 6. Essa é a matriz X, tá certo? Vamos buscá-la aqui. 1, 4, 2, 5, 3, 6. Essa é a matriz X. E embaixo da matriz X ele colocou a matriz Y, né? 7, 8, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá bom? Então, eu construí, a partir das matrizes X e Y, a matriz A. Muito bem. Existe um comando, tá, que cria uma matriz composta, né, pela repetição de cópias de uma certa matriz. Digamos que eu tenho aqui uma matriz A, que seja 1, 2 e na segunda linha 3 e 4. Tá bom? Um mero exemplo, né? Então tá aí a minha matriz A. 1, 2, 3, 4. Existe um comando, pessoal, chamado repmat, né? Que significa aí repetir, né? Replicar uma matriz. Então, a gente chama de uma outra matriz, então a matriz B vai receber o comando repmat, tá bom? Aí, entre parênteses, você vai colocar a matriz de interesse, no caso a matriz A, e aí esse primeiro número que você vai colocar é o número de linhas, tá certo? O número de linhas que você vai repetir. Digamos que eu queira repetir 3 vezes, e na coluna eu quero repetir, e essa matriz na coluna eu quero repetir 2 vezes, pessoal. Então, repmat A,3,2. Dando Enter, notem o que aconteceu. Ele pegou a matriz A, 1, 2, 3, 4, e repetiu na coluna mais uma vez, 1, 2, 3, 4, porque eu pedi 2 vezes. E aqui na linha, olha só, né? Eram 2 linhas, virou 6 linhas, né? Porque as linhas foram multiplicadas por 3, tá? Enquanto que a coluna foi multiplicada por 2. Então, eu tenho aqui a matriz, né, repetida, tá bom? Esse número de linhas e de colunas. Bastante interessante também esse comando. Muito bem. Existe uma outra função chamada meshGrid, né? Que cria 2 matrizes de mesma dimensão, né, a partir de 2 vetores, pessoal. Então, para utilizar essa função, eu preciso colocar aqui as minhas matrizes, vamos por... vou chamar de letras maiúsculas, tá? Porque matriz geralmente a gente chama de letras maiúsculas, né? 2 matrizes U e V entre colchetes, tá bom? Vai ser igual, então eu chamo a função meshGrid, né? meshGrid. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para que ela gere um vetor, tá bom? De 1 até 4. Esse até, lembrem que são os 2 pontos, né? Então, quando eu escrevo 1, 2 pontos, 4, ele vai criar para mim o vetor 1, 2, 3, 4. De 1 até 4, tá bom? E vírgula, dando a vírgula, eu crio também a minha matriz V, né? A minha matriz V, eu quero que ela vá de 5 até 7, tá bom? De 5 até 7. Aí fecho parênteses, vamos dar o Enter. Olha o que ele fez aqui, pessoal. Ele criou a matriz U, tá certo? De 1 até 4. Então, aqui eu tenho 4 colunas e quantas linhas? Eu tenho 3 linhas, tá?
e a função V, né? A matriz V, perdão, de 5 até 7. Então, ela criou, né, a primeira linha aqui como sendo 5, a segunda linha somente os números 6 e a terceira linha os números 7, né? Esse mesh, ele vem de tridimensional, né? Vem de 3 dimensões, então por isso que ele colocou 3 linhas. Na aula sobre gráficos vai ficar mais claro, pessoal. A gente vai utilizar bastante essa função mesh, né? Muito bem. Bom, uma matriz, ela pode ser convertida em um vetor coluna, tá bom? Digamos que eu tenho aqui uma matriz, vou chamar ela de A, e ela é 1, 2, 3 na primeira linha, e na segunda linha 4, 5, 6, tá bom? Então tá aí a minha matriz A, 2 por 3. Eu quero, digamos que eu queira, pessoal, converter essa matriz numa matriz coluna, tá bom? Para a gente transformar a matriz A numa matriz coluna, então a gente vai ter uma outra matriz, que vai ser a matriz X, que vai receber apenas, né, a coluna. Para transformar uma matriz numa matriz coluna, a gente coloca, né, a matriz de interesse entre parênteses 2 pontos, tá bom? Fazendo esse comando, olha só, né, ele pegou a matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e transformou numa matriz coluna, né? 1, 4, 2, notem que ele pega nessa ordem, né, de coluna, então a primeira coluna liga com a segunda coluna e com a terceira coluna. Então, 1, 4, 2, 5, 3, 6, tá bom? E não nessa ordem, 1, 2, 3, né, 4, 5, 6, tá bom? Um vetor, pessoal, ele pode ser convertido numa matriz diagonal, tá bom? Matrizes diagonais são muito importantes, né? Por exemplo, em álgebra linear. E digamos que eu tenha um vetor que eu vou chamar de x, tá? Que consiste nos elementos 1, 2, 3, tá bom? Então, vou dar o Enter, né, sem um ponto e vírgula, para exibir o meu vetor. E aí eu vou criar uma matriz diagonal. Então, eu vou criar a matriz A, que vai ser a diagonal. Para isso, tem uma função chamada diag, né, D-I-A-G, de diagonal, do vetor x. Né? Opa, x aqui, eu coloquei ele minúsculo, né? Não, eu coloquei ele maiúsculo, então x maiúsculo. Então, diagonal do x, tá bom? Dando Enter, olha só, pessoal, ele criou a matriz diagonal aqui com os elementos do vetor V na diagonal, né? 1, 2 e 3, tá? Matriz diagonal é aquela matriz em que a diagonal principal é diferente de zero, né? E todos os outros elementos são iguais a zero. Muito bem. Dá para criar matrizes aleatórias, né, no Octave? Dá para criar, pessoal, com valores aleatórios, né? Vamos criar uma matriz 3 por 4 com números inteiros aleatórios, tá bom? Compreendido aí num certo intervalo, digamos entre menos 10 e mais 10. Então, para isso, eu vou criar a matriz A e vou utilizar a função rand, né? A função rand, aí vem de randômico, né, aleatório. E aí, entre parênteses, eu coloco, então, entre daí, colchetes, o intervalo de menos 10 até 10, separados por vírgula. Fecho o colchetes. Isso aqui é o intervalo, tá? De números que eu quero colocar. E aí, vírgula, 3, que é o número de linhas, e vírgula, o número de colunas, que eu quero 4. Dando Enter, pessoal, ele criou aqui, ó, uma matriz aleatória, cujos valores estão entre menos 10 até 10, e ela tem 3 linhas e 4 colunas. Se eu fizer novamente isso, a matriz vai ser diferente, porque esse comando gera valores aleatórios, tá bom?
Esses 12 valores, pessoal, que nós temos aqui nós temos 12 números, né? Eles podem ser reorganizados numa matriz, né, de 2 linhas e 6 colunas, por exemplo. Vamos pegar essa matriz aqui e vamos transformar ela numa matriz de 2 linhas e 6 colunas. Para isso, o Octave, né, e o MATLAB, eles contam com uma função reshape, né? Reshape. Organizar, né? Reorganizar a forma de uma matriz, tá bom? Entre parênteses, você coloca a matriz de interesse, que é a matriz A, e aí eu quero 2 linhas e 6 colunas, tá bom? Ao invés de 3 linhas e 4 colunas, né? Como é a matriz A. Dando Enter, nós temos aí a nossa matriz, que é a matriz A reorganizada em 2 linhas e 6 colunas. Como que ele fez isso? Olha só, né? Ele pegou aqui 8, né? Menos 3, tá? 8 menos 3, 8. Então, a primeira linha, pessoal, a primeira coluna está aqui, né, na primeira coluna e mais essa segunda coluna, tá? Então, ele vai de coluna, né? Então, 8 menos 3, 8, tá aqui. Depois, 9 menos 7 e menos 5. Então, 9 menos 7 menos 5. Depois, ele pega 4 menos 4 e 10. Então, 4 menos 4, 10. Depois, menos 8, 10 e 5. Então, é dessa maneira aqui, né, em zigue-zague, digamos assim, que ele reorganiza uma matriz, tá bom? Muito bem. Existe uma outra função chamada flip UD, né, que inverte a ordem das linhas de uma matriz A. Então, essa função aqui, deixa eu colocar, ela é chamada de flip UD, né, da matriz A. Se eu chamar essa função para a matriz A, o que ele vai fazer? Olha só, ele vai inverter a ordem, né, das linhas. Tá certo, pessoal? Então, vamos ver aqui o que aconteceu. A matriz A é essa matriz que aqui está, né? 8, 9, 4 e menos 8. Então, essa aqui era a primeira linha. Ela virou a terceira linha, né? A segunda linha continua como está. E a terceira linha da matriz é a primeira linha da matriz. Então, ele faz uma inversão, né, na ordem das filas, né, das linhas de uma matriz. Então, o comando flip UD, ele inverte as linhas. E o comando que inverte as colunas também existe, pessoal. É o comando flip LR, né? Flip LR. São, assim, comandos que a gente não vai precisar, né, usar no nosso curso, mas a título de curiosidade eu estou mostrando para vocês, né? Então, flip LR da matriz A. Dando Enter, vocês observam que ele inverteu a ordem das colunas, né? Então, por exemplo, a coluna, vamos ver aqui, ó, a coluna 8 menos 3 e 8, né? O que ele fez? Vamos ver aqui da matriz, aliás, da matriz A, né? Eu tô pegando a matriz A. Então, menos 8, 10 e 5, 4 menos 4 e menos 10, 9 menos 7 e menos 5, e 4, 5 e 5, né? Vamos só ver aqui se é isso mesmo, pessoal. A matriz A está aqui, né? Exato. Aqui, por exemplo, é a quarta coluna, menos 8, 10 e 5, né? Foi para a primeira coluna, tá certo? Menos 8, 10 e 5. Então, exatamente, ele inverteu, né, as colunas. Muito bem, agora, para a gente finalizar, essa aula é uma aula também bastante tranquila, né, bastante light. A gente vai aprender como acessar os elementos de uma matriz, pessoal. Como que a gente pode acessar, né, por exemplo, um certo elemento, ou a gente pode acessar uma fila, né, uma linha, ou até uma coluna de uma matriz.
ou até uma submatriz, né? Muito bem. Eu vou então iniciar criando aqui uma matriz, né, relativamente extensa, uma matriz A, digamos 1, 2, 3, 4, tá? Posso dar espaço, né, ou separar por vírgula. Eu só esqueci de colocar o colchetes no começo. 1, 2, 3, 4. Na segunda linha eu vou colocar 5, 6, 7, 8. Na terceira linha, eu vou colocar 9, 10, 11 e 12. E na quarta linha, eu vou colocar 13, 14, 15, 16. Então, eu criei aqui uma matriz 4 por 4. Tá? Por que ele deu erro? Ah, sim, porque eu dei um espaço aqui, pessoal. Ó, eu não posso dar espaço aqui, tá certo? Depois do ponto e vírgula. Então, vamos colocar novamente a matriz A, que é 1, 2, 3, 4. Depois nós temos na segunda linha 5, 6, 7, 8. Na terceira linha, 9, 10, 11, 12. Na quarta linha, nós temos 13, 14, 15, 16. Tá bom? Eu acredito que agora ele vai. Agora sim. Então, nós temos aqui a nossa matriz, né? 4 por 4, que consiste, né, nesses elementos. Como que eu faço, pessoal, para acessar, por exemplo, uma coluna? Digamos que eu queira selecionar só a coluna 2 da matriz A, né? Então, para isso, eu posso dar um comando aqui, que é escrever o nome da matriz, né? A matriz A, digamos, entre parênteses, eu coloco 2 pontos, ó, não tem nada na linha, eu não coloquei nada na linha, tá certo? Dei 2 pontos. E coloco uma vírgula e a coluna de interesse. Digamos que eu queira mostrar só a coluna 2, tá bom? E aí eu coloco a coluna 2. Dando Enter, ele exibe para mim apenas a coluna 2 da minha matriz, tá? Então, para acessar colunas, você coloca o número da coluna, né? Depois da vírgula, tá bom? E dos 2 pontos. Para acessar a linha, a mesma coisa. Digamos que eu queira acessar a terceira linha. Então, eu escrevo o nome da minha matriz, terceira linha, tá bom? Vírgula, dou os 2 pontos e depois eu não coloco mais nada, né? Porque eu não quero acessar coluna, eu quero acessar apenas a linha, a terceira linha. Dando Enter, olha só, ele me mostra aqui, né, a terceira linha, 9, 10, 11, 12, tá bom? Então, esses comandos são bastante úteis, tá ok? Muito bem. Vamos supor agora, pessoal, que eu queira acessar todos os elementos das colunas 2, 3 e 4. Como que eu faço isso? Né? Mesma coisa. Então, eu não quero acessar nenhuma linha. Então, eu coloco já os 2 pontos, vírgula. Eu quero acessar as colunas 2, 3 e 4. Então, da coluna 2 até a coluna 4. Lembra que esse intervalo, né, esse até, é representado pelos 2 pontos, tá bom? Dando Enter, olha só que interessante. Ele mostra para mim, né, as colunas 2, 3 e 4. Né? A coluna 1 e 2, vamos voltar aqui, a nossa matriz A, ele não mostrou. Né? Na verdade, a coluna 1 só, né? Ele não mostrou. Ele só mostrou a coluna 2, a coluna 3 e a coluna 4. Muito bem. E vamos agora pedir, pessoal, para ele mostrar para a gente uma submatriz, tá? De filas de 1, 2 e 3 e as colunas 2, 3 e 4, tá bom? Então, digamos que eu queira pegar essa minha matriz aqui, essa minha matriz A, e queira mostrar somente as linhas, né? 1, 2 e 3, tá bom? E as colunas 2, 3 e 4. Somente essa submatriz, né? Vamos
chamá-la assim. Então é a mesma coisa. A gente chama então a matriz A, entre parênteses. Eu quero que sejam mostradas as linhas de 1 até 3 apenas, vírgula, das colunas de 2 até 4. Tá bom? Dando Enter, olha só, ele me dá aqui uma submatriz, né? As linhas, então, 1, 2 e 3, e as colunas 2, 3 e 4. Então, isso aqui é uma matriz, né? 3 por 3, uma matriz quadrada. Muito bem. E para a gente finalizar, pessoal, vamos ver como que a gente pode eliminar, né, elementos de uma matriz. Então, eu tenho a minha matriz A novamente, né? Eu chamei aqui a minha matriz A. Essa matriz 4 por 4. Vamos supor que eu queira eliminar, sei lá, quero eliminar a linha 4. Eu quero eliminar toda a linha 4, tá ok? Para isso, basta escrever então a matriz A, entre parênteses 4, 2 pontos, não quero eliminar nenhuma coluna, pessoal. Perdão, eu preciso antes de colocar a vírgula, coloco 2 pontos, não quero eliminar nenhuma coluna, então deixo em branco. E isso é igual, vocês lembram na aula de vetores, que nós tratamos também da eliminação de vetores? É a mesma coisa, a gente coloca igual, entre colchetes, você abre e fecha o colchetes, né? Colchetes aqui vazio. Isso aqui o programa entende que você quer eliminar a linha 4, tá bom? Da matriz A. Dando Enter, olha lá, ele escreveu, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? A linha 4 foi eliminada. Muito bem. Vamos agora, né? Agora mesmo, agora sim, para finalizar, vamos rapidamente ver as operações com matrizes, pessoal, né? A soma, subtração, multiplicação e divisão, né? Cuidando que na multiplicação e na divisão a gente tem, né, 2 tipos, tá? Tem que tomar cuidado. Então eu vou criar 2 matrizes agora. Eu vou criar a matriz A, que é a matriz 1, 2, 3. Então 1, 2, 3 na primeira linha, 4, 5, 6 na segunda linha. Está aqui a minha matriz A. A minha matriz B, digamos que seja 1 e 2, 3 e 4 na segunda linha e 5 e 6 na terceira linha, tá? Então eu tenho a matriz A, que é uma matriz 2 por 3, e a matriz B, uma matriz 3 por 2, né? Eu fiz isso por causa da multiplicação, né? Eu só consigo multiplicar 2 matrizes quando o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, né? Então a soma é bastante tranquila. Bom, a soma daí no caso aqui não dá para somar, porque eu só consigo somar matrizes de mesmas dimensões, né? Então vamos fazer a multiplicação, pessoal. Vamos fazer aqui a multiplicação da matriz A pela matriz B, tá? Para multiplicar, então, essas 2 matrizes é muito simples. Basta fazer A asterisco B. O asterisco é a multiplicação. Isso aqui significa que eu vou multiplicar, então, né, os elementos da primeira linha pelos elementos da segunda coluna, tá? E os elementos da segunda linha pelos elementos da segunda coluna. E aí a matriz resultante, olha só, é uma matriz, né, 2 por 2, tá bom? Então, por exemplo, o 22, né? Como que ele fez isso? Ele pegou, então, 1 vezes 1, 1, mais 2 vezes 3, 6, mais 3 vezes 5, 15. Então, ficou 1 mais 6 mais 15, que dá 22, tá? O 28, o que ele fez com 28? Primeira linha pela segunda coluna. Então, 1 vezes 2, 2, mais 2 vezes 4, 8. Então, aí já são 10. 3 vezes 6, 18, com mais 10, 28. E esse aqui, o 49, o que ele fez? Ele pegou a segunda coluna da primeira matriz, multiplicou pela primeira coluna da segunda matriz. E o 64, segunda coluna da primeira matriz,
segunda linha da primeira matriz pela segunda coluna da segunda matriz, tá bom? Então, isso é multiplicação, pessoal, matricial, tá bom? Multiplicação matricial, que a gente não pode confundir com a multiplicação elemento a elemento, que a gente já mencionou na aula passada. Vamos supor que eu tenho aqui uma matriz A, que consiste em 1, 2, na primeira linha, menos 4, 1, 2 e menos 4 na primeira linha, e 7, 0 e 5 na segunda linha, tá bom? Muito bem. Tá aqui então a minha matriz A. E eu tenho também a minha matriz B, que é menos 6, 12 e menos 5 na primeira linha, e menos 2, 16 e 15, tá? Na segunda linha do ponto e vírgula, que eu não quero que exiba na tela. Aí, o que eu vou fazer, pessoal? Então, eu tenho aqui, né, duas matrizes, tá bom? 2 por 3, né? Eu tenho as duas matrizes 2 por 3. Então, olha só, o produto de matrizes, ele só pode ser feito quando o número de linhas, né, o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas, né, da segunda matriz. Tá? No caso aqui é uma matriz 2 por 3 e aqui é uma matriz 3 por 2, então dá para multiplicar. Agora, quando as matrizes não obedecem esse critério, eu ainda posso multiplicar as matrizes por elemento a elemento, tá certo? Então, por exemplo, eu posso fazer 1 vezes menos 6, né? 2 vezes 12, menos 4 vezes menos 5, tá? Depois, 7 vezes menos 2, 0 vezes 16, 5 vezes 15. E aí, para fazer isso, eu uso o ponto, né, pessoal? Então, A vezes B, elemento a elemento, A ponto asterisco B. Isso aqui, então, é o símbolo, né? Esse ponto e o asterisco é o símbolo da multiplicação elemento a elemento. Olha só o que ele vai me dar. A matriz menos 6, 24 e 20, menos 14, 0 e 75, tá bom? Então, é a multiplicação elemento a elemento. Da mesma forma, a gente pode calcular aqui o quadrado, né, de cada elemento da matriz A, digamos, a matriz A ao quadrado, né, que não é a matriz A vezes a matriz A, tá certo? A matriz A ao quadrado, eu vou fazer 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4 ao quadrado, cada elemento ao quadrado. Então, 1, 4, 16, 49, 0, 25, né? Se eu fizer aqui A vezes A, pessoal, né, ele vai falar que deu um erro, né? Por quê? Por causa daquele critério, né? O número de linhas, o número de colunas da primeira matriz aqui, ó, que é 3, não é igual ao número de linhas da segunda matriz, que é 2, tá bom? Então, isso não é possível, né? E nesse caso aqui, eu também posso dividir elemento a elemento, da matriz A pela matriz B. Para dividir, basta colocar o ponto, seguido, né, da barra, e a matriz B. Então, aqui eu vou dividir cada elemento de A por cada elemento de B, né? Posição por posição, tá ok? E aí eu obtenho, então, essa matriz, né, que é a matriz de divisão. Então, pessoal, vamos finalizar aqui essa aula por hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvidas, críticas e sugestões, vocês fiquem à vontade para escrever nos comentários, na seção de comentários abaixo. Essa aula, então, na verdade é uma extensão, é uma continuação da aula de vetores. E na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre funções, tá bom? Sobre a definição de funções no Octave MATLAB. Muito obrigado e até a próxima aula.